Flamengo. Confira os números de Gabigol em 2024. Atacante está com a pior participação em gols desde que chegou ao clube. Números de Gabigol com o Flamengo 2024. Gabriel Barbosa é considerado por muitos o maior ídolo do Flamengo no século XXI. Além de ser um dos jogadores mais decisivos da história do Flamengo, o atacante participou dos 2 principais títulos dos últimos 6 anos, marcando nas finais da Libertadores da América 2019 e 2022. Porém, o desempenho somado com as atitudes extracampo deixam o jogador com uma marca abaixo do esperado do que ele já entregou desde que chegou ao Flamengo. No geral, Gabigol participou de 18 partidas e marcou apenas 4 gols. Um deles foi na vitória contra o Criciúma no último fim de semana. Vale lembrar que na temporada passada, Gabriel já tinha feito a pior temporada com a camisa do Flamengo, com 58 jogos, 20 gols e 4 assistências, mostrando que essa temporada tem sido a pior com a camisa do clube carioca. Desde o retorno do caso de doping, o jogador tem participado aos poucos dos jogos, mas tem ganhado mais minutos de Tite nas últimas partidas. Momento mais complicado com camisa do rubro-negro. Gabriel não está sofrendo só pela falta de participação em gols na temporada, mas 3 fatores fazem que o jogador não seja comentado apenas pelas partidas. O primeiro foi o caso de doping. Na sequência, uma foto vazou com o atacante com a camisa do Corinthians que custou a camisa 10 que ele herdou de Diego Ribas. Por fim, em meio aos 2 problemas extracampo, o jogador está discutindo a renovação de contrato com o clube. Após várias especulações, é possível ida ao Palmeiras para ser trocado por Dudu. O presidente Rodolfo Landim concedeu entrevista ao Charla Podcast dizendo que o Flamengo só pode prorrogar o contrato por 1 ano. Gabriel deve seguir no clube até o fim do contrato. Após converter a penalidade que deu a vitória ao Flamengo contra o Criciúma, Gabigol disputou a 7ª partida com a camisa do clube carioca. Sendo assim, o atacante não poderá atuar por nenhum time da Série A. Perto do fim, gestão de Landim tem aproveitamento acima da média no Flamengo. O presidente assumiu em 2019 e conquistou quase todos os títulos com o rubro-negro. Números da gestão de Rodolfo Landim. O presidente Rodolfo Landim foi responsável por um dos melhores elencos da história do Flamengo. Após assumir o comando do clube, a equipe começou a acumular títulos importantes e consolidar a força esportiva no Brasil. Com o passar dos anos, o clube venceu 2 edições da Libertadores da América, além de 2 campeonatos brasileiros e uma Copa do Brasil. Sabendo disso, resolvemos mostrar com detalhes todos os títulos da gestão de Landim. Outros títulos relevantes da sua gestão foram as taças da Supercopa do Brasil e Recopa da Sul-Americana. Por outro lado, o Flamengo conquistou 4 edições do Campeonato Carioca, aumentando a vantagem como maior vencedor estadual. Confira a seguir todos os títulos conquistados pelo rubro-negro na gestão Landim. 4 campeonatos cariocas, 2 campeonatos brasileiros, 2 Supercopas do Brasil, 2 Copas Libertadores, 1 Copa do Brasil, 1 Recopa Sul-Americana. Números de finais. O Flamengo vive um dos momentos mais vitoriosos da história e o aproveitamento quando chega à final surpreende. Em 18 finais disputadas, o clube venceu 10 títulos, mostrando que o aproveitamento passa de 50%. Atualmente, esse número pode aumentar já que o Flamengo disputa a Copa do Brasil e a Libertadores da América, podendo levar o número de 20 finais em 6 anos de mandato. A tendência é que o rubro-negro siga avançando nas fases já que tem o melhor elenco da América Latina, além de sempre buscar reforços na janela do meio do ano para potencializar as conquistas do segundo semestre. O Flamengo visita o Vitória pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe quer vencer mais um duelo do Brasileirão para encostar no líder Botafogo, que pode encerrar o primeiro turno na liderança em caso de vitória. Fora dos relacionados, Lohan não assina renovação com o Flamengo e Landim busca acordo. Meio-campista de 18 anos tem contrato com o Mengão até o fim de 2025 e renovação ainda está longe de acontecer. Escalação inédita no time de Tite. Após vencer o Criciúma, o Flamengo enfrenta o Vitória nesta quarta-feira 24, às 20 horas, de Brasília, no Barradão, em Salvador, pela 19ª rodada do Brasileirão. O rubro-negro carioca é o 3º colocado. Contra o Vitória, o treinador vai fazer 4 mudanças na equipe e escalar um time inédito sob o seu comando, como informou a página Bolave Flamengo. Davi Luiz e Ayrton Lucas vão para o banco de reservas. Mas um fato chamou a atenção: o meia Lohan ficou novamente fora da lista de relacionados para o jogo em Salvador. A cria da Gávea já havia sido ausência contra o Criciúma por opção de Tite.
O jornalista Vene Casagrande informou que o Mengão ainda busca chegar a um acordo com representantes do atleta para uma renovação de contrato. O atual vínculo se encerra no fim do ano que vem. Joia foi especulada no Real Madrid. Lohan ainda não assinou a renovação e nem vai assinar semana. A negociação ainda está em andamento, e a diretoria do Flamengo tenta chegar a um acordo com os representantes do meia, revelou o comunicador na rede social do X. Por lei, o primeiro contrato profissional de um jogador pode ser assinado aos 16 anos e com validade de 3 temporadas. Agora a intenção dos dirigentes flamenguistas é fazer um vínculo mais longo. O presidente Landim quer proteger o clube carioca de possíveis interessados da Europa. Notícias do Flamengo dão conta de que o Real Madrid da Espanha já mandou olheiros ao Brasil para observar o meia. Lohan já ganhou elogios de Tite. Durante a Copa América, a cria da Gávea foi bastante utilizada pelo treinador do mais querido em função de desfalques. Arrascaeta e Nicolás de la Cruz serviram o Uruguai no torneio da Conmebol. Tite já fez elogios em coletiva ao meio-campista, mas optou por deixar o jogador de fora nos últimos jogos. Neste campeonato brasileiro, o meia em 12 jogos disputados com um gol e uma assistência. Zenit Rus muda tudo para vender Claudinho e novo tipo de negociação chega no Flamengo. Negociação já virou novela e novo formato para conclusão é exposto. Mengão em alta intensidade. O Flamengo vive momento intenso na temporada de 2024, com a luta pelo topo da tabela do Brasileirão Série A, bem como prestes a iniciar os mata-matas da Copa Libertadores e Copa do Brasil. Neste contexto, a direção quer aproveitar a atual janela de transferências para reforçar a equipe comandada por Tite. A novidade na lista de interesses é o atacante uruguaio Maximiliano Araújo, parceiro de la Cruz na seleção celeste. Porém, há uma negociação em curso que já virou novela. Trata-se das conversas envolvendo Claudinho, que há tempos é desejado na Gávea. O Zenit Rus tem adotado uma postura bastante confusa sobre a possível transação, tanto que o vice-presidente Marcos Braz chegou a declarar que o Mengão pode até embarcar para a Rússia para turbinar as conversas. Mas o fato é que os russos já mudaram diversas vezes os moldes das tratativas, o que demonstra barreiras colocadas para dificultar a investida do mais querido. Parcelamento complicado. O valor da negociação é alto, podendo chegar até 18,5 milhões de euros, 110,8 milhões de reais aproximadamente. O Fla topa a investida, mas a última mudança colocou uma situação complicada. Segundo o jornalista Vene Casagrande, o Zenit, que antes concordou com o fluxo de pagamento proposto pelo Flamengo, de maneira mais longa, agora quer algo mais curto, em 3 parcelas. Desta forma, na novela que já se transformou a negociação, o Mengão conta com trunfos para superar a inflexibilidade do Zenit. A primeira delas é o acerto que fez com o próprio jogador, que está interessado em retornar ao Brasil. Outra é a persistência, como bem explicou o vice-presidente Marcos Braz em recente entrevista. Presidente rubro-negro é estratégico. Rodolfo Landim, em entrevista ao Charla Podcast, apresentou outra carta na manga. Jogador também tem o lado dele de disputar campeonatos internacionais. Lá, ele não pode disputar os campeonatos europeus. A gente também está usando essa potencial vontade de ele querer voltar, sempre em contato com ele. Imagino que o jogador não esteja feliz lá. Imagino, tá? Como vai ser o comportamento do clube diante do posicionamento do jogador? A janela fecha só em 2 de setembro. No fundo, a gente acredita em bom senso, mesmo sendo russo, afirmou o presidente. Indícios também animam. Na última rodada do campeonato russo, Claudinho não foi relacionado, o que aumentou as expectativas sobre os avanços pelo fechamento da transferência ao mais querido.